Glória a Deus, irmãos. Graça e paz. Boa noite a todos. Vamos abrir nossas Bíblias na palavra do Senhor, no livro de Hebreus, carta aos Hebreus, seu capítulo 3. Capítulo 3 da carta dos Hebreus, a partir do verso 7. Amém? Vou fazer a leitura, os irmãos acompanham. Lerei até o verso 19. O tema é o perigo da incredulidade. Por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como foi na rebelião no dia da tentação no deserto, onde os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras durante 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: o coração deles sempre se afasta de mim, e eles não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Porque temos nos tornado participantes de Cristo, se, de fato, guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Como se diz, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como foi na rebelião. E quem foram os que ouviram e mesmo assim se rebelaram? Não foram todos os que saíram do Egito por meio de Moisés? E contra quem Deus se indignou durante 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão aos que foram desobedientes? Assim vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Amém? Vamos orar. Deus amado e querido, louvado seja o teu seu santo nome. Muito obrigado, Senhor Deus, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos esta noite, ouvir a tua palavra. Deus maravilhoso, nosso conselheiro, toma em tuas mãos os nossos corações, Senhor. Não deixe que eles fiquem bloqueados, que eles fiquem fechados para a tua palavra, que eles estejam endurecidos, Senhor. Fala conosco esta noite, entra, Senhor Deus, em nossos pensamentos e no nosso coração, para que possamos te servir, para que possamos continuar nessa caminhada, nessa peregrinação, até o fim, Senhor, até o fim. Muito obrigado, Senhor Deus, toma a tua igreja nesta noite, amém. Pode sentar, meus irmãos. Glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade, de ser convidado pelo pastor Felipe para trazer a palavra desta noite. Agradeço a Deus por esta oportunidade ímpar. E esta noite eu não vou pregar sobre as mulheres, que eu sempre tenho feito. Não pregarei sobre as mulheres, não falarei sobre elas. Mas pode deixar, vou preparar uma passagem bíblica abençoada para vocês. Mas hoje nós vamos falar de algo muito importante: incredulidade. Algo que está acontecendo sempre. Aconteceu no passado e continua acontecendo. E quantos nessa caminhada nossa, dos cristãos, nessa nossa peregrinação, quantos não se desviaram do caminho do Senhor pela
incredulidade. Irmãos, hoje a leitura de vocês, de nós, né? Leitura bíblica que está lá no dia 19, faz parte, o capítulo 14 do livro de Números, lá do Pentateuco. E lendo essa passagem, né, durante a semana, eu dei uma olhada na passagem, assim que o pastor me convidou, e me identifiquei, comecei a sentir o Espírito Santo falando comigo sobre a passagem do Números 14, que nos leva a Hebreus capítulo 3. E, portanto, a palavra veio para que nós possamos compreender melhor os acontecimentos de Números 13, 14, 15, etc. Aquele momento que Israel estava passando. Identificando-se com o momento que o escritor da carta aos Hebreus encaminhou essa mensagem para eles. E fazendo uma comparação com os dias atuais. Muito bem, esse livro do Hebreus, talvez seja o livro mais importante quando a gente tenta fazer a conexão entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Ele é bem completo nesse sentido. Vocês observem que as inúmeras citações ao longo da carta aos Hebreus. E os estudiosos, eles chamam esse livro como se fosse o quinto evangelho. Na realidade, os evangelhos tradicionais, eles falam da vida de Jesus, sua vida, nascimento, vida, milagres, seus ensinamentos, a sua morte, a sua ressurreição, ou seja, a sua passagem pela terra. E Hebreus fala também, mas agora direcionando o nosso entendimento para quê? Para aquele Senhor que está ao lado do Pai, e lá dos céus ele vai controlando os nossos caminhos. Então é o evangelho que fala da ação do Senhor, do nosso Senhor, ainda hoje e para sempre, mas lá do céu. Então é essa a grande conexão, né? Então, Hebreus tem esse significado, por isso essa importância. E como nós sabemos que a nossa vida, a vida do cristão, é uma verdadeira jornada que começa, né, com a nossa conversão, nossa caminhada até a nossa morte ou a volta do Senhor. E aí nós comparamos com aquela caminhada que o povo de Israel estava fazendo, saindo, sendo libertos do Egito, em direção a Canaã, e que, no meio do caminho, eles acabam desagradando o Senhor, desobedecendo o Senhor, tentando o Senhor. E quando a gente compara a nossa caminhada com essa caminhada de Israel, nós vemos, tem sintonia, tem coisas parecidas, a gente tem que ficar atento. Aquele povo estava com o coração endurecido. E nós temos, então, na nossa caminhada, que identificar isso. E aqui no livro, nós verificamos, nesse livro de Hebreus, dois marcos importantes. Então, ao longo de todos os capítulos, você lendo todos os capítulos, você identifica. No capítulo 3 e 4, nós temos um marco. O marco feio, ruim, uma experiência ruim. No capítulo 11 e 12, nós temos uma excelente experiência, um momento maravilhoso. E no meio, nós temos informações que encorajam, que nos dão bagagem para nos orientar, nos fortalecer. Então, no capítulo 3 e 4, nós vemos o lado negativo, né? Aquele exemplo infiel do povo de Israel, que não chegou ao fim da sua jornada.
Eles não chegaram, eles ficaram 40 anos circulando no deserto, vagando pelo deserto, sim, Deus provendo tudo o necessário, mas aquela geração rebelde sucumbindo nos 40 anos. E quando a gente chega no capítulo 11 e 12 de Hebreus, a gente vê já uma outra forma positiva. Vemos homens e mulheres que alcançaram o seu objetivo. Esse é um exemplo positivo, aqueles que conseguiram alcançar o objetivo da jornada, alcançaram a recompensa. Então, qual foi o objetivo do autor de Hebreus? É agora, nesse momento, que ele encaminha aos seus leitores essa carta, ele fazer essa comparação, mostrar o que aconteceu com o povo de Israel naquele momento no deserto e o que está acontecendo naquele momento, há 2000 anos atrás, com os hebreus que tinham entendido a palavra de Deus e que agora eram cristãos. No entanto, devido à perseguição, devido à grande perseguição da sociedade romana para com os cristãos, eles estavam apostatando da fé. Eles estavam largando a fé sobre Cristo e voltando às suas raízes, voltando para a lei, voltando para Moisés. Então, esse foi o objetivo do autor, orientar, mostrar o que aconteceu no passado, o que estava acontecendo ali naquele presente e que poderia levá-los o mesmo resultado de jornada, ou seja, chegarem até as portas de Canaã, mas não entrarem em Canaã. Aqueles homens e mulheres queriam voltar ao judaísmo, voltar para a lei e para o seu grande profeta Moisés. Só que o autor de Hebreus, profundamente inspirado pelo Senhor, pelo Espírito Santo de Deus, ele descreve, nos seus capítulos, coisas maravilhosas. No capítulo 1 e 2, ele mostra que Jesus é maior que os anjos. Maravilha. Os mediadores da lei, aqueles que fizeram o contato com os homens, eles são menores do que o Senhor Jesus. E sendo mediadores da lei, portanto, o Evangelho é mais importante que a lei. E agora, no capítulo 3, do verso 1 a 6, que eu não li, mas vou ler para vocês, não fiz a leitura inicial, mas lerei agora. Ele comenta sobre a importância de Moisés, mas, ao mesmo tempo, ele fala sobre a superioridade de Jesus para com Moisés. Por isso, santos irmãos, vocês que são participantes da vocação celestial, considerem atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. O autor está colocando aqui, o nosso objetivo, nós somos, os hebreus ali naquele momento, são participantes da vocação celestial, ou seja, o objetivo deles, qual é o objetivo da caminhada deles, da peregrinação deles? É chegar a Canaã celestial. Mas, são o quê? Considerem atentamente o guia, aquele que está à frente, o apóstolo, aquele que está trazendo a mensagem, o apóstolo e sumo sacerdote, Jesus. Sumo sacerdote da nossa confissão. Ou seja, Jesus, ele é o apóstolo, ele traz a boa nova, ele traz a mensagem do reino de Deus e também é o sumo sacerdote, o qual é fiel àquele que o constituiu. E aí, lógico,
ele fala também, como também Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. É lógico que o autor não ia chegar para os hebreus, ia cortar o assunto e diretamente entrar com a questão de Jesus. Ele compara, ele faz uma comparação, ele chega a Moisés, né, traz Moisés para aqueles homens e mulheres que conheciam a palavra de Deus. Mas ele vai conduzindo o pensamento. Como também Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Os dois foram fiéis, tanto Jesus quanto Moisés. No entanto, aí ele se posiciona, todos dois são fiéis, todos dois, mas, no entanto, assim como aquele que edifica uma casa tem maior honra do que a casa em si, sim, também Jesus tem sido considerado digno de maior glória do que Moisés. Ele apresenta, olha, Jesus é mais importante que Moisés. Por quê? Pois toda a casa é edificada por alguém, mas aquele que edificou todas as coisas é Deus. E Moisés foi fiel em toda a casa de Deus, mas como servo. Moisés foi servo. Teve sua importância? Lógico, glória a Deus, mas era servo. Para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. A palavra de Deus aqui no capítulo 1 fala, né? Por meio dos profetas no passado, foi lançada a palavra de Deus. Moisés é um profeta. Cristo, porém, como filho, é fiel em sua casa, é fiel na sua família. Qual é a família de Cristo? É a igreja. Esta casa somos nós somos a igreja. Os hebreus, aqueles hebreus, eram a casa de Deus. Mas aí tem um porém, né? Se guardarmos firme a ousadia e a exultação da esperança. Guardarmos a esperança em Cristo Jesus, ou seja, termos a nossa peregrinação, o nosso caminho focados em Jesus, nosso apóstolo e sumo sacerdote. Maravilha, maravilha. Então ele prova que Jesus é maior que Moisés, e também é maior que Arão, porque ele fala, é sumo sacerdote. Mais à frente, inclusive, o livro de Hebreus vai detalhar isso, mas ele quer dizer isso, ele é mais importante que Moisés e mais importante que Arão. Jesus é mais importante. Portanto, aí ele vem para aquela jornada que os hebreus estavam fazendo, que estavam podendo comparar naquele momento com Israel, que foi perdido no deserto. Aí ele compara, portanto, aqueles que estão em Cristo Jesus, têm a garantia, de chegar até o fim da jornada, o que não ocorreu com aquela geração perdida. Amém, irmãos? Aquela geração que foi retirada do Egito, mas não entendeu. Então, nesses estudos que eu fiz essa semana, eu vi estudos de Hernando Dias Lopes, vi do pastor John McAllister, vi palavras maravilhosas, pensamentos fantásticos, e eu segui essas orientações dele para trazer esse estudo para vocês, essa palavra de vocês, para que vocês meditem nessa noite, naquilo que tem acontecido com a igreja. Nós somos a igreja. Se você olhar para o seu lado, você vai identificar os irmãos que estão ao seu lado. E pelo hábito nosso, nós sabemos quem está e quem não está presente. É isso? Quem não está presente? Quem nos últimos dias, semanas, meses, não está presente ao nosso lado? Irmãos que estavam aqui sentados conosco há pouco tempo, mas que de repente pararam e se afastaram do Senhor. A gente tem que identificar isso. Acontece.
Muito bem, então o autor, ele entende aqui, nesse texto que eu li, inicial, do verso 7 até o verso 19, ele divide ali mais ou menos em 3 partes. A primeira parte, do verso 7 ao 11, é um alerta para a igreja, está alertando. Foi lá no Salmo 95, citando o Salmo 95. E agora, também tem, do verso 12 ao 15, aí é uma advertência. Ele adverte a igreja. E do verso 16 ao 19, é uma constatação. Vamos entender isso agora melhor. Então, no Salmo 95, a partir do verso 7, há um alerta. Por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a sua voz, ora, aqui quem fala é o Espírito Santo, mas, irmão Paulo, o Salmo 95 foi escrito por Davi. Por que que o autor está fazendo essa observação? Como diz o Espírito Santo? Porque ele afirma, ele confirma que Davi, como profeta, foi inspirado pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus, para trazer essa mensagem, fazer um resumo daqueles 40 anos do deserto, que aquela geração foi perdida. Ele está ali. Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como foi na rebelião, no dia da tentação no deserto, não endureçam o seu coração. Endurecer o coração. Irmãos, Deus falou naquele tempo. Deus falou com Davi 1000 anos antes da carta escrita aos Hebreus. Deus falou com os hebreus. E Deus fala conosco agora, 3000 anos depois. Não endureçam o seu coração. Não deixem ser afetados pelas murmurações, pelos problemas, pelas dificuldades e pelo pecado. Não endureçam os seus corações. Ouçam a voz de Deus. Onde os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova e viram as minhas obras durante 40 anos. Gente, foi uma tragédia. Saíram do Egito cerca de 600 mil homens prontos para o combate. Isso representava aproximadamente 2 milhões de pessoas. 2 milhões de pessoas saindo do Egito. E da geração de 20 anos para baixo, não teve problema. Mas de 20 anos para cima, ou seja, a geração que estava pronta para a luta, que era aquela que dependia, aquela que ia conquistar, aquela geração foi perdida. Aquela geração foi perdida, uma tragédia. Uma geração, aquele povo que presenciou a libertação do Egito, presenciou as 10 pragas, aquelas pragas que uma a uma foram desbancando as divindades do Egito, uma a uma. Os deuses que eram pranteados ali pelo Egito foram sendo destruídos, um a um. O Nilo, as rãs, tudo. Tudo que representava o poder e a adoração equivocada dos egípcios foi destruída. Eles presenciaram isso, presenciaram a abertura do Mar Vermelho e a destruição do exército faraó, presenciaram a coluna de fogo à noite, a nuvem durante o dia, presenciaram a água brotar da rocha, presenciaram a libertação deles, presenciaram coisas maravilhosas,
codornizes, o maná que caiu do céu. Como aquele povo com tantos sinais e maravilhas pôde se rebelar? Como? Cuidado, isso pode acontecer aqui na igreja, pode acontecer conosco. Mesmo presenciando maravilhas e maravilhas, sinais, prodígios, as pessoas se afastam de Deus, e acontece conosco. Você presenciou na sua vida coisas maravilhosas, você sabe de onde Deus te tirou, qual foi o teu caminho, Ele sabe, você sabe disso, meu irmão, minha irmã, nós sabemos, o que aconteceu, o que tem feito Deus em nossas vidas, coisas tão importantes, às vezes nós não identificamos, não damos o verdadeiro valor ao ar que respiramos, ao alimento que temos, as oportunidades de trabalho, a igreja, uma igreja como a nossa, e nós vamos endurecendo nossos corações, vamos esquecendo, sabe, aquilo já não toca mais. Assim era com aquele povo, presenciaram tantas maravilhas, e aí? Como ficaram? Nada. Isso pode acontecer. Por isso me indignei contra essa geração e disse: o coração deles sempre se afasta de mim. Deus presenciou isso constantemente. O coração daquele povo se afastava de Deus. Eles rejeitavam Deus, eles não confiaram no Senhor. Não confiaram, retrocederam. Deus manda os espias para identificar a região de Canaã, saber como é que era, para comprovar para eles que aquela terra emana leite e mel. E os espias foram, trouxeram cachos de uva maravilhosos, gigantes. Mas 10 daqueles espias falaram: olha, é muito boa a terra, muito boa, mas o povo que está ali é grande, é tudo gigante. As cidades são fortificadas, nós somos gafanhotos para eles. Aqueles espias entenderam que eles eram gafanhotos, como gafanhotos, eram pequenos. Eles não entenderam que quem estava junto com eles, quem estava ordenando aquela bênção era o próprio Deus. Deus não ia mandá-los fazer nada que fosse impossível para Deus. Não existe nada impossível para Deus. Para nós é impossível, mas para Deus não. Eles não entenderam isso, porque o coração estava bloqueado, enrijecido, era pedra, endurecido. E o povo retrocedeu, o povo se rebelou. E o Senhor: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. O Senhor queria, inclusive, destruí-los, mas Moisés intercedeu pelo povo. A ideia dele: não, destrói todo mundo, mata todo mundo, aí vou fazer de você um novo povo, como fez com Noé. Mas só que Moisés foi lá, orou, pediu, falou com Deus, intercedeu pelo povo. Tudo bem, eu vou livrar o povo, mas vão morrer no deserto. Vão morrer no deserto, não tem jeito. Vou prover, vou fazer maravilhas, mas eles vão morrer no deserto. Eles não vão entrar na Canaã. Eles não vão para o final da jornada. Cuidado, cuidado. Deus teve que julgá-los. E por 40 anos eles andaram no deserto, mas não é um deserto bonitinho de areia, não, um planinho, não. Era um deserto com elevações, com pedras, em que os sapatos podiam ser destruídos. Se você andar naquele deserto, hoje, você coloca um sapato novo e começa a andar o dia todo ali, 20, 30 quilômetros. Primeiro que é difícil, né, por causa do calor, mas tu andar 20, 30 quilômetros, no final de um dia, o teu sapato vai estar destruído, é só pedra. Deus manteve-os andando, os sapatos, durante 40 anos, não se desgastaram, a roupa não se desgastou. Deus fez milagres.
aquela geração, mais de 2 milhões de pessoas, aproximadamente, dividindo pelo número de dias que eles ficaram, dos 40 anos, daria em torno de 137 mortes por dia. 137 mortos por dia. É mais ou menos próximo do que aconteceu na tragédia agora do Rio Grande do Sul. Todo dia, morrendo, para se livrar daquele povo. É uma tragédia, meus irmãos. Por quê? Incredulidade. Meu irmão, minha irmã, nós chegamos até aqui, vimos maravilhas de Deus em nossas vidas. Não endureça seu coração, hein? Não endureça. Que eu não endureça meu coração, porque senão eu não vou chegar a Canaã celestial. E o autor, então, a partir do verso 12, faz uma advertência para todos nós. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que se afaste do Deus vivo. Nenhum de vocês, meus irmãos, é cada um, não é só o grupo, é individualmente, cada um de vocês, cada um. A gente tem que estar atento. Pode acontecer com qualquer um de nós. É para todo mundo. Tem uma versão que fala que é um perverso coração de incredulidade. Perverso coração de incredulidade. Eu gosto dessa versão, eu acho bonita. É forte, né? Aqui ele fala coração mau e descrente. É forte, mas perverso coração de incredulidade. É mais forte, é isso. É o coração perverso que nós temos. Porque é da nossa natureza. A nossa natureza é essa, uma natureza pecadora. Se não estiver acompanhando o Senhor Jesus, se não estiver com foco no Senhor Jesus, nosso apóstolo e nosso sumo sacerdote, o coração vai pesar, vai enrijecer. 1 Coríntios 10, 12 fala, por isso aquele que pensa estar em pé, veja que não caia, cuidado. Pelo contrário, agora vem o texto, verso 13, pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. O que ele está falando aqui, meu irmão, minha irmã? Animem-se, ou seja, a igreja, juntos, um animando o outro. A versão fala, uma outra versão, exortar, exortemos uns aos outros. Isso é importante. Por isso que a necessidade de você estar cultuando na igreja, juntos. Ninguém cultua o Senhor sozinho em casa. Há necessidade de ser exortado, de ser animado. Nós temos essa necessidade, porque nosso coração é enganoso. Então você acha que está fazendo certo, mas você não está. E a pessoa que está ao seu lado, o seu irmão, a sua irmã, vão te ajudar, vão te dar um toque, vão te orientar, o seu pastor vai te orientar, mas não esperem apenas o pastor, a direção, fazer a exortação e a orientação. Todos, você, cada um de nós, tem a missão de exortar, de falar um com o outro. Esse é o objetivo. Deus colocou isso aqui para nós. Por quê? Porque temos nos tornado participantes de Cristo. Se de fato, guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Ou seja, meus irmãos, cada oportunidade de estar na igreja é importante. Hoje nós lemos o Salmo 133, como é bom e agradável estar aqui com os irmãos. Foi a leitura inicial. Maravilha. Hoje é dia de exortar a igreja. É dia de nós
tirarmos esse coração endurecido pelo engano do pecado. Aquela geração tentou o Senhor. Eles não creram no poder de Deus, estavam tentando Deus. Quer dizer que Deus mandou eles irem e eles não foram. Não, vamos voltar para o Egito. Eu prefiro voltar para o Egito. Não vou ficar lutando com aquele povo, não. Mas eles não creram no Senhor, tentaram o Senhor. E a gente não pode tentar a Deus. Deus nos tirou do tremedal de lama. Então a gente não pode tentar o Senhor. A gente não pode voltar para a lama, irmãos. E a gente tem que ajudar um ou outro nisso, nesse sentido. Por quê? Somos participantes de Cristo. Participante de Cristo quer dizer como se a gente fosse só sócios em Cristo. É uma linguagem comercial, estamos ali juntos de Cristo, participando, a gente tem que estar próximo de Cristo, para a gente receber essa herança. É importante isso, meus irmãos. Cuidado, irmãos, porque como se diz, hoje se ouvir a sua voz, não endureça o coração como foi na rebelião. Novamente ele pegou o mesmo texto e repetiu, não endureça o coração, como foi na rebelião. Não endureça. Porque, meus irmãos, se a gente não fizer isso, vamos perder. E aqui no final você tem a constatação disso. 5 perguntas e uma conclusão. São afirmações, são 5 afirmações e uma constatação terrível. Vamos lá. E quem foram os que ouviram e mesmo assim se rebelaram? Não foram todos os que saíram do Egito por meio de Moisés? Ou seja, todos aqueles que tinham poder de decisão e que poderiam influenciar para aquele povo. Não as crianças, os jovens, eles não tinham esse poder. Mas aqueles que tinham poder de decisão, todos se rebelaram quando saíram lá do Egito por meio de Moisés. E contra quem Deus se indignou durante 40 anos, não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? Foram os 40 anos caindo, tantos e tantos, aquele povo. E a quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão aos que foram desobedientes. Ele jurou, não, vocês não vão entrar, desobedientes. Ele não deixou nem entrar Moisés, que em vez de falar a rocha, bateu na rocha. Imagina com os outros. Assim, então eles foram desobedientes. Deixa aqui, ó, essa última para o finalzinho aqui. Então, meus irmãos, a gente tem que ser obediente. A gente tem que estar com a igreja. Tem uma pessoa, um homem que ele está há um ano que ele está em situação de rua, lá bem próximo da minha casa, bem pertinho da minha casa, em frente à Droga Raia. Eu tive conversando com esse homem várias vezes. Desde que eu voltei de Portugal, ele chegou lá. Por isso que identifiquei logo. E ele, inicialmente, ele estava muito bem vestido, muito bem arrumado. Uma camisa polo, uma calça boa, tênis, uma maleta. Ele ficava todo dia ali, na frente, né? Aí um dia eu perguntei, o senhor está oferecendo algum serviço, alguma coisa? Ele falou, não, ele estava em situação de rua. Aí, aos poucos, fui conversando com ele e tudo, né? A gente se sente compadecido, né? O cara era um químico, ele era um químico, diplomas e tudo dele, vi passaporte, diploma, documentos, mostrou tudo. Químico, e trabalhou em indústrias farmacêuticas. Homem, bem, você vê, era muito bem apresentado ele. E aquele homem, eu fui descobrir depois com calma, ele se deixou levar pela mente, creio eu, pela mente por demônios. Ele saiu da casa que ele estava, com a família, com sua irmã. A irmã tinha pedido para ele sair, mas alugou uma kitnet para ele ficar, porque ele estava muito tempo sem trabalhar.
Ele não trabalhava, só ficava estudando, dando aula, mas ele não trabalhava. E ficou começando a botar ideias mirabolantes na sua mente. E a irmã não queria mais que morasse junto e alugou uma residência para ele. Mobiliou, deixou as irmãs mobiliaram, botaram tudo direitinho. Ele não quis ir para essa kitnet. Ele preferiu ficar ali na frente da farmácia. E começou, ele tinha frequentado uma igreja, a origem dele é do candomblé, mas ele passou a frequentar a igreja, passou pelo batismo e tudo, estava entusiasmado. Tinha uma igreja, inclusive a igreja visitava ele lá, tentando levá-lo de volta, e ele não ia. O coração dele estava endurecido. A mente dele estava endurecida junto com o seu coração. É lógico que deve haver uma perturbação mental, mas eu creio na maior perturbação espiritual, pelas coisas que ele falava para mim. Toda vez que eu conversava com ele, ele falava coisas assim que não eram contrárias à palavra de Deus. E hoje, vocês não sabem o estado que ele está. O estado que ele está hoje. A perna dele está se dissolvendo, cai pedaços. Fica meses sem tomar banho. Roupa. E toda vez que a gente tenta falar com ele, não, Deus está preparando uma casa para mim. Eu falei, Deus preparou a casa para você 1 ano atrás, você não quis. Não é essa casa que Deus preparou. E a mente dele a mente e o coração dele está bloqueado. Ele se afastou das pessoas, se afastou da igreja. Ele se afastou da igreja. Isso acontece, gente. Estava na igreja. O diabo vai fazendo a festa. Vai fazendo a festa, literalmente. Então, isso pode acontecer com qualquer um. Pode acontecer com qualquer um aqui no santuário. Eu não sei, meu irmão, minha irmã, mas eu tenho certeza que deve ter alguém da igreja hoje que está com seu coração endurecido. Pode não estar nem aqui presente. Porque um dia que você não venha na igreja, uma semana, de um dia para o outro, você pode ter o seu coração endurecido pelo pecado e você se afastar. Por isso que eu falei, que olhe para o lado, vê se não está faltando alguém, porque a gente tem que procurar esse irmão e exortar ele. Antes que algo aconteça, ele se afaste cada vez mais. Esse irmão, essa irmã. Isso é um terrível perigo. É o perigo da apostasia, afastamento. Aqui, verso 12, tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que se afaste do Deus vivo. Esse afaste é da mesma raiz da apostasia, apostatar da fé, ou seja, aquele que um dia confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador, um dia disse que obedeceria a Jesus, que iria até o fim pelo resto da vida, hoje está distante, hoje ele está fora dos caminhos do Senhor, hoje ele não vem mais. Ele pode acontecer na nossa igreja, vai acontecer na nossa cidade, nas igrejas da nossa cidade, vai acontecer e acontece nas igrejas de todo o Brasil e nas igrejas do mundo. Milhares de pessoas apostatam da fé, deixam a raiz da incredulidade enraizar no seu coração e aquilo vai ficando cada vez mais duro e ele não consegue sair disso, ela não consegue. E nós temos um papel de ajudá-los. Então, da mesma maneira que aconteceu com Israel, que não chegou a Canaã, essas pessoas não vão chegar ao seu descanso lá em Canaã celestial. Lembra que começou aonde? No coração. Vamos lá no verso 8 de novo. O que o verso 8 fala do coração? Não endureça o coração. Verso 10. O coração deles sempre se afasta de mim. Verso 12.
um coração mau e descrente. E verso 15: não endureçam o coração. O autor aqui colocou várias vezes, falou sobre o coração. O problema está ali no coração, essa incredulidade está se enraizando ali. Ou seja, a pessoa vive, murmura, reclama, tudo para ela não é bom, aquilo está fazendo para ela mal. Ela não tem um pensamento de agradecimento, não tem um coração agradecido ao Senhor. Ela passa a ver tudo ruim, tudo que ela vê está distorcido, como esse rapaz não, ele tem 63 anos, 63 anos, forte, grande, dessa altura, 63 anos, mas apodrecendo o corpo dele, lamentavelmente. Então, qualquer dificuldade ensurdece os ouvidos, não ouve, não ouviram a voz de Deus. A incredulidade dá lugar à desobediência. A desobediência dá lugar à rebeldia. A rebeldia dá lugar à apostasia. Cuidado. Ouça a voz de Deus todos os dias. Aonde? Na palavra de Deus. A gente tem que ler a palavra. Aqui está a profecia de Deus. Veja o que ele falou no verso 7. Por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a sua voz, o autor está falando, veja as Escrituras, leia as Escrituras diariamente. Tem que ler as Escrituras diariamente. Ela irá alimentar o seu coração para que ele não se enrijeça. Leia. Sozinhos também não chegamos a lugar nenhum. Então, venha para a igreja. Ah, mas a igreja tem problema, eu não gosto de fulano, não gosto de ciclano. Não interessa, venha. Porque é aqui, na comunhão dos santos, que a gente vai seguir na jornada. Porque se a gente ficar sozinho, não vai a lugar nenhum. Sozinho você não chega a lugar nenhum. Eu queria chamar os músicos, por favor. Aproveitar, nós estamos já encerrando. Tem o penúltimo louvor, eu achei que tocou profundamente, né, com relação a essa palavra de hoje. Sozinhos nós não chegamos a lugar nenhum, então devemos incentivar, exortar os irmãos, ouvir a voz de Deus, nos afastar do pecado para que ele não venha se enraizar. E lá no verso 1, por isso, santos irmãos, vocês que são participantes da vocação celestial, considere atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, é Ele é o nosso guia, Ele está à frente, Ele é o nosso objetivo. Se ligue nele, aponte os seus caminhos para o Senhor Jesus. Aponte para Ele. Esse louvor aqui, eu não sei qual é o nome dele, mas sei que a tua fidelidade, né? Eu achei que está propenso. Meus irmãos, então hoje nós estamos ouvindo o Espírito Santo de Deus falar conosco. Falou comigo, falou com você, de uma maneira direta, está aqui na palavra dele, profecia do Senhor, que veio para Davi, então está falando com você. Guarde essa palavra no seu coração, medite nela, dia e noite, medite nela, para que a gente não deixe o nosso coração endurecer. Amém, irmãos? Deus abençoe a igreja, em nome de Jesus.